Não é normal se sentir dor no joelho, mas quem vai falar sobre isso hoje é a doutora Camila, que vai primeiramente se apresentar, para que a gente possa entender melhor esse bate-papo daqui para frente. Então, primeiro eu agradeço o convite aí por estar aqui, para mim é um prazer enorme. Meu nome é Camila Venturim, eu sou médica ortopedista, sou especialista em joelho e sou formada em Educação Física também. Minha primeira graduação foi em Educação Física, onde eu formei aqui na Universidade de Brasília. E depois eu entrei na medicina, fiz ortopedia, me especializei em joelho e aí fiz uma pós-graduação em medicina esportiva, que é onde eu atuo hoje, cuidando de joelhos e principalmente da saúde dos atletas. Muito bem, doutora Camila. E me diga uma coisa, é normal sentir dor no joelho, com idade, sem idade, em pé, sentado? Vamos iniciar o nosso bate-papo por aí. Sim. Então, a dor no joelho, ela é muito comum, né? Então, muita gente normaliza essa dor porque acredita que é uma dorzinha, né? Tem até algumas brincadeiras que as pessoas falam, depois de uma certa idade o joelho dói mesmo, mas com certeza não é normal sentir dor no joelho. Quem sente dor no joelho tem que procurar atendimento, porque é uma articulação que precisa estar estável, né? E a gente precisa dela no dia a dia. Então, não é normal e a gente precisa investigar e tem tratamento na maioria das vezes. Embora poucas pessoas acreditem, mas a gente consegue melhorar o joelho e viver sem dor. Agora, me diga uma coisa, vamos imaginar o dia a dia de um trabalhador normal, mesmo jovem ou não, nem tão jovem assim. Quais são os primeiros problemas que se tem? Se passa muito tempo sentado, o que acarreta isso? Como é que o joelho recebe essa forma de eu me posicionar sentado ou às vezes até em pé por muito tempo? O que isso leva para o joelho? Que problema isso pode acontecer? Perfeito, isso é uma excelente pergunta, porque passar muito tempo sentado, que é o mal do século atual, né? A maioria das pessoas fica muito tempo no computador e acha que isso não implica em nenhum problema para o joelho, mas pelo contrário. Ficar sentado aumenta muito a pressão da patela contra o fêmur, né? Que é esse osso que a gente tem aqui na frente do joelho. E isso implica em alguns tipos de problemas, de dores, de lesões, né, como a condromalácia, a condropatia patelar, que é muito comum, principalmente em mulheres. O sedentarismo é um outro grande problema, então a falta de atividade, de exercício físico, implica em muitos problemas para o joelho, porque a gente perde o arcabouço muscular de proteção para o joelho, né, que é um fator muito importante para que você evite lesões no joelho e para que você também melhore as dores do joelho, né, do dia a dia, que acaba sendo sobrecarregado. Então, o joelho está ali entre o quadril e o tornozelo. Eu falo que ele muitas vezes ele é vítima, né, por um quadril fraco, né, ou um tornozelo instável. Então, é importante entender que atividade física, né, e não passar longos períodos sentados vai fazer uma grande diferença para melhorar, para ter um joelho bom. Então, veja, a primeira dica é, se você efetivamente tem que trabalhar sentado, você tem que se levantar. Com que frequência a senhora recomenda? Meia hora? Sem ser aquela coisa bem cronometrada, mas seria o quê? De meia hora, uns 5 minutinhos em pé? Como é que funciona isso? Então, a recomendação atual, baseada em estudos, é que a cada 30 minutos sentado, você fique 5 minutos em pé. Opa, então eu fui na mosca, né? Ou pelo menos 1 hora sentado, 10 minutos em pé. Né? Então, é importante justamente para você melhorar a circulação sanguínea, diminuir essa pressão excessiva da patela contra o fêmur e aí diminuir até riscos cardiovasculares, não só para o joelho também. Mas existe uma implicação maior, assim, em termos de risco de ter um AVC, de ter um infarto, para quem fica muito tempo sentado. E me diga uma coisa, para uma pessoa que quer se exercitar,
não é? Ele não pode começar já correndo, não é? Ele tem que ter todo um preparatório. A senhora, como formada em educação física e também especialista de joelho, o que a senhora diria como primeira dica para quem quer mudar de vida e começar, enfim, se exercitar, se mexer, para que esse joelho não sofra tanto? Perfeito, então, vamos lá. Começar sempre devagar, né? Assim, ter metas curtas. Tem gente que começa a correr e acha que a corrida é só acelerar o passo, né? Mas não, existe técnica para corrida. Então, está uma febre de corridas aí, né? Em todos os estados, o pessoal gosta muito de correr, isso é muito bom. Mas é importante pensar que você precisa ter técnica, você precisa ter uma boa mecânica de movimento, precisa ter um fortalecimento muscular adequado, porque o joelho ele recebe uma carga muito alta e repetitiva ali da corrida, né? Então, se você não tem um eixo muito bom de corrida, se você tem um sobrepeso, né? Começou, não faz nenhuma atividade física, começou a correr e não tem uma boa força muscular, você vai sobrecarregar o joelho, ele vai uma hora reclamar, né? E aí vai ter que parar a atividade física para tratar a lesão. Então, quer dizer que para uma pessoa que está no zero, para começar, o ideal seria primeiro ter uma orientação, né? Ir para uma academia, conversar com uma pessoa que tem uma experiência nesse trato de treinos, né? Passar um treino adequado para quem está começando. Seria mais ou menos isso, porque a febre, como a senhora falou, de corrida, todo final de semana Brasília é lotado de corrida, 3 quilômetros, 5, 10, maratona, meia maratona. Isso mesmo. Então, o mais importante é buscar uma ajuda, uma orientação profissional, né? Um profissional de educação física, um médico do esporte, uma pessoa que entenda sobre isso, para orientar o passo a passo, né? Para a pessoa conseguir iniciar a corrida e manter ali uma progressão de carga, né? Uma progressão seja de velocidade, de intensidade, de quilometragem, para que não ocorra lesões no meio do caminho. Então, o fortalecimento é o primeiro passo. Algumas pessoas imaginam que primeiro preciso perder peso para depois fortalecer. Isso é um grande mito. Você precisa... Opa, peraí, vamos lá. Então quer dizer que o pessoal que está um pouquinho acima do peso aí não tem problema de você começar a atividade física, inclusive com a corrida, é isso? Então, primeiro é importante fortalecer. Então, primeiro faça uma academia, faça uma musculação, fortaleça, né? Você pode começar pelo pilates, às vezes as pessoas que nunca fizeram nada, né? Tem um sobrepeso e aí tem mais dificuldade de iniciar a musculação, pode iniciar um pilates. Depois a musculação é importante para melhorar a força ali, proteger todas as articulações. E aí sim começar uma caminhada até progredir para a corrida, né? Com uma boa orientação. Então veja, é devagar. E quando a senhora fala pilates, as pessoas sempre têm a ideia de que a pessoa que faz pilates é um preguiçoso, não é? Que não quer enfrentar a academia, não é? É isso que a gente escuta aí, que não é. Então, na verdade, tem uma função bem específica e importante, porque além de dar elasticidade, dar o alongamento, dar a forma necessária para você iniciar um processo, é isso? Então, o Pilates cumpre esse papel? A pessoa pode começar pelo Pilates e se manter no Pilates, ou necessariamente eu tenho que partir realmente para uma musculação aliado ou, na sequência, só a musculação? Pronto, então. O Pilates, ele confere um ganho de força, que a gente chama de força isométrica, né? Que é aquela força que você consegue sustentar ali seu peso em algumas posições. E ele é, sim, um exercício que tem um benefício grande para o corpo, né? E para o fortalecimento. Mas ele é um pouco limitado. Então, para você progredir ali no ganho de massa muscular, de força muscular, muitas vezes ele não é o suficiente, né? Tem gente que faz Pilates há muitos anos, eu recomendo ir para a musculação. Pode manter o Pilates, mas é importante fazer uma musculação também, porque a musculação é um exercício muito bem controlado, né? Com baixo índice de lesão e que a progressão
de ganhos ali, ela tem ele é mais efetivo, vamos dizer assim. Bom, principalmente para a pessoa que quer progredir para a corrida, não é? Exatamente. É um crescendo. Agora, vamos lá. Para o pessoal que está na terceira idade, não é? Que resolveu, não é uma maratona, mas é uma evolução ali do seu processo de exercícios, né? O Pilates aí sim seria para uma terceira idade, seria o primeiro recomendado também, ou nós teríamos uma atenção diferente para o pessoal da terceira idade? Sim. O Pilates ele funciona bem para todas as idades. Para a criança, para o adolescente, para o idoso, ele vai muito bem. Mas o idoso, ele vai perdendo muita massa muscular, né? Então, a gente precisa entender que ele precisa estimular essa musculatura. O Pilates é bom que ele confere mais equilíbrio também. Então, eu recomendo que o idoso faça o Pilates, mas também recomendo que ele faça uma musculação, sabe? O Pilates, ele é bem orientado, então sempre tem um profissional ali, né? É um exercício muito bom. Mas a musculação vai, como eu falei, assim, permitir que ele progrida ali no ganho de força, no ganho de massa, com mais efetividade. E no Pilates mesmo, a questão para o idoso, do equilíbrio, do dia a dia dele, se levantar, se sentar, subir, pegar uma coisa no armário, pegar uma coisa lá embaixo, pegar um neto no colo e tal. Então, exige uma série de movimentações que fazem com que o Pilates cumpra esse papel de dar essa movimentação. Mas é importante realmente a consolidação com a academia. Doutora Camila, eu vou pedir à senhora um minutinho para que a gente faça o nosso break e já a gente volta com a doutora Camila dando esses esclarecimentos tão importantes aqui para o nosso dia a dia. Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Eu queria chamar a atenção. Você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro, essa cola secando, para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó, cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem. Agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe.
Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. Um outro detalhe são esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura. Voltamos aqui então com a doutora Camila Venturim, ela que é especialista em joelho e é também formada em educação física. E esse bate-papo é para trazer para você alguns esclarecimentos do nosso dia a dia, como é que ela pode nos ajudar. E eu vou à minha primeira pergunta desse segundo bloco. Quais são os problemas mais comuns que as pessoas têm com o joelho? Então, um dos mais comuns, mais frequentes no consultório é a artrose. Então, peraí, calma. Artrose. O que é artrose? Vamos lá. Tem um joelho, ele é emendado. Vamos lá, continua daí. Então, o joelho é uma articulação que são 3 ossos que se articulam, né? O fêmur, a patela, que é esse ossinho da frente, e a tíbia. E eles são revestidos internamente por uma cartilagem. E essa cartilagem, com o tempo, ou com o trauma, ou com a sobrecarga, ela pode degenerar. E aí começa um processo inflamatório e degenerativo progressivo, que culmina na artrose, que é exatamente isso, a degeneração da cartilagem. Então, veja, eu posso aparecer com uma dor no joelho, ele pode inchar, ele pode ficar vermelho, ele pode ficar quente eventualmente. Isso identifica a artrose já ou não? Não necessariamente. Assim, a artrose, ela acomete predominantemente pessoas mais velhas, né? Que sobrecarregaram mais o joelho. Mas é claro que ela pode acometer jovens também. Isso depende, por exemplo, se a pessoa teve uma fratura do joelho ou tem um desalinhamento muito grande. Isso pode também causar uma degeneração mais precoce do joelho. Mas o joelho pode inchar por diversas causas. A artrose é uma delas. Aí é que começa as minhas perguntas. Quais são as principais causas, não é, desse inchaço que todos nós, em um dado momento, a gente tem um problema no joelho, Sim, né? O joelho, quando incha, é um sinal de que houve um aumento da produção do líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica a cartilagem. O líquido que faz a lubrificação do joelho. Como é que é o nome? O óleo do joelho. Como é que é o nome? Chama líquido sinovial. E aí esse líquido, ele aumentado, ele causa um derrame articular, né? Que é o excesso desse líquido no joelho. Isso pode acontecer por diversas causas. A artrose é uma delas, né? O trauma no joelho também pode ocorrer um aumento da produção do líquido ou até de sangramento. Quando ocorre uma ruptura de um ligamento, ocorre um sangramento também, o joelho fica inchado. A ruptura do menisco, que é uma outra estrutura importante que protege ali a cartilagem do joelho. Ou a própria lesão de cartilagem também, né? Que são as condropatias patelares. São as principais causas de inchaço no joelho. Um estresse que aconteceu em alguma estrutura interna e ocorreu esse aumento de produção, ou de líquido sinovial, ou um sangramento. Doutora Camila, me diga uma coisa, e a partir daí? Eu vi que meu joelho inchou e tal, eu vou num médico, né? E a perspectiva primeira é fazer um raio-x, que tipo dessa artrose, como é que ela é tratada, o não tratamento leva a quê? Vamos dar uma pincelada sobre esse aspecto aí. Eu vou, primeiro, antes de tudo, orientar em relação a isso. Quando a pessoa tem um inchaço no joelho, o que ela faz em casa, né?
Então, a primeira coisa é evitar muitos impactos. Então, evitar caminhadas longas, evitar subir e descer a escada, evitar saltar, ficar saltando, ou as mulheres usarem salto alto, esse tipo de coisa piora, né? Pode piorar o inchaço e a dor no joelho. Então, o segundo passo é procurar o especialista, né? Procurar um médico para avaliar a articulação e entender o que está acontecendo ali. E aí a gente pode, dependendo da história, dependendo do diagnóstico provável, ou orientar a fazer um gelo, fisioterapia, algumas medicações para aliviar a dor, ou muitas vezes a gente precisa retirar esse líquido. Quando ele está muito volumoso, a gente precisa tirar para diminuir a pressão e diminuir muito a dor. Né? Então, geralmente a conduta é essa. Muito bem. E quais seriam as outras intercorrências mais comuns para o joelho? Para uma pessoa normal, uma pessoa Sim. que não é atleta, que não é um corredor, é uma pessoa que trabalha, amanhece, anoitece, trabalha. Sim. Então, uma patologia também muito comum, né, uma das mais comuns, é a que a gente chama de condropatia ou condromalácia no joelho, que é mais comum em mulheres e é decorrente também do estresse aumentado na cartilagem. Às vezes a pessoa ou tem um desalinhamento ali do membro, né? Ou tem um desequilíbrio muscular, que é uma das causas principais dessa condromalácia. E aí tem um aumento da pressão numa região específica ali, geralmente da patela, né? Desse osso da frente. E aí começa a sentir uma dor recorrente e às vezes essa lesão aumenta e faz um buraco ali na cartilagem. E isso pode desenvolver uma artrose e também a pessoa pode ficar sentindo dor recorrente. Né? A gente tem que parar, examinar, avaliar, ver onde está o desequilíbrio, orientar, fortalecer da forma correta para diminuir a pressão e aí melhorar essa dor. Então, no primeiro momento que eu tenho um problema no joelho, claro, eu vou procurar um médico e tal, mas não necessariamente eu preciso operar, eu preciso fazer uma sucção de alguma coisa, eu posso resolver isso com medicamentos e o fortalecimento do joelho é que é o importante para esse passo seguinte, é isso? Exatamente. Então? Se todo mundo entender isso, eu acho que eu já fico feliz de deixar meu recado aqui. Porque tem muita gente que tem medo, né? De, não vou procurar atendimento porque vai querer pôr uma agulha no meu joelho, vai querer operar. Não. Na maioria das vezes, a orientação é fortalecer, diminuir o peso, né? Diminuir a sobrecarga em cima do joelho. Então, perder gordura e ganhar músculo é importante para estabilizar o joelho, né? E ter uma vida saudável de forma geral, se alimentar bem, porque né, quem se alimenta mal também acaba inflamando o organismo como um todo, e aí isso pode sobrecarregar ali o joelho, um joelho inflamado. Né? Então quer dizer que a própria alimentação pode interferir direto nisso por conta das inflamações? Essas inflamações podem gerar até um problema maior, quem sabe? Eu sempre recomendo assim, um estilo de vida saudável, porque uma vez que o organismo já tem uma lesão ou já tem um estresse num local, ele precisa recrutar ali as células que vão desinflamar o local. Uma vez que você não se alimenta bem, você não tem minerais e micronutrientes o suficiente para reparar aquele tecido, para diminuir a inflamação, né? E aí você pode prolongar e ficar recorrente aquele problema. E me diga uma coisa, nos idosos, até por conta dessa ou má utilização ou um uso mais excessivo, como é que você pode prevenir que você venha a ter problemas constantes nos joelhos, agora falando especificamente do pessoal 60+. Como é que a gente pode se prevenir para isso, não é? Então, primeira coisa, a alimentação. Né? A alimentação precisa estar bem orientada. Os idosos, geralmente, eles não ingerem muita proteína ou proteína suficiente e é importante para construir músculo. Né? Depois ter uma atividade física frequente, né? Precisa fazer a musculação, precisa estimular a musculatura,
para não perder tanto músculo, que é um problema comum nos idosos. E a regularidade desse exercício, dessa atividade física é fundamental também. É fundamental para ter um resultado, né? E fazer um acompanhamento também para avaliar algumas, né, outros problemas, algumas patologias que podem estar interferindo ali no joelho. Porque muitas vezes o problema não está no joelho. O problema pode estar no quadril e o joelho está sofrendo o problema. Então, às vezes, a pessoa não está melhorando do joelho, a gente vai investigar, ela tem uma fraqueza ali no quadril que está sobrecarregando, a gente trata o quadril e o joelho melhora. Então, o idoso é muito comum ter fraqueza muscular. Então, para o idoso, exercício físico de força e uma boa alimentação. Porque quando a senhora fala força, é proporcional, obviamente, a cada organismo, né? A gente não pode ter uma coisa linear, passou de 60, você tem que fazer isso como regra geral. Não, cada organismo tem, daí porque a necessidade de buscar um especialista numa academia, num estúdio bom de pilates. Perfeito. É essa a linha de raciocínio, né? Com certeza, o tratamento ele tem que ser individualizado, né? A orientação, cada indivíduo é único e até pela motivação também. Muitas pessoas não gostam de musculação, então tem outras opções, né, que também são efetivas. Tem o Pilates, tem o CrossFit, que também é uma boa atividade quando bem orientada, né? Então tem treinos funcionais, né? Então tem outros exercícios que também são efetivos e que podem ser mais motivadores, né, para os idosos, para ter um ganho de massa muscular. E a caminhada, como é que a senhora vê a caminhada aliada a isso? Por exemplo, se eu fizer um pilates e uma caminhada, eu estou mais ou menos dentro dessa recomendação? Porque, veja, qual a minha dúvida? A gente vê muita gente andando na rua, não é? Mas o andar num ritmo só, eu não tenho uma oscilação que a musculação me gera. É isso ou eu estou falando besteira? Isso, assim, a caminhada, ela pode ser efetiva no começo para quem é muito sedentário e aí vai começar uma atividade física, mas com aquele cuidado de não estressar demais a articulação, não fazer uma caminhada muito longa, né? Ou muito desalinhado, vamos dizer assim. Mas eu sempre brinco com os pacientes que se caminhar fosse bom, o carteiro seria imortal. Meu Deus, é mesmo, né? hein? Então, só caminhada não resolve. A perda de peso com a caminhada é pequena, né? Não vou dizer que é inefetiva, mas a gente não pode considerar a caminhada como um exercício único e nem... principalmente quando a pessoa faz sempre o mesmo percurso, na mesma velocidade, né, e mantém isso por muito tempo. Então, você precisa progredir na caminhada também. Na caminhada eu posso intercalar, né? Eu posso apressar o passo um pouco mais e depois vir para o normal, para exatamente o coração sofrer essa alteração, é isso? Exatamente. Esses treinos intervalados, né, que estão muito em alta agora, eles são mais efetivos para a perda de gordura corporal. Essa oscilação aí da frequência cardíaca é importante para sinalizar para o organismo que ele precisa recrutar mais energia e é esse gasto energético que vai promover uma perda de peso mais efetiva. Muito bem, doutora Camila, nós estamos caminhando para o nosso final, mas eu tenho aqui uma dúvida dentro de mim. Na verdade, é um medo, é um pavor, é da operação, da cirurgia, não é? Tendo que fazer hoje, nós temos métodos mais eficientes que antigamente você cortava, antigamente você... me diga aí um norte para que as pessoas que efetivamente tenham que fazer isso entendam que não é tão ruim quanto era antigamente. Sim. Hoje em dia a gente tem técnicas cirúrgicas muito mais, vamos dizer, minimamente invasivas, né, com pequenos cortes, via artroscopia, que é uma cânula que a gente coloca ali, a gente visualiza o joelho por dentro e consegue reparar várias lesões, né? Até mesmo algumas próteses de joelho ou algumas cirurgias de ligamento, a gente consegue pequenos cortes que a paciente tem uma recuperação melhor, né? Uma morbidade menor. E isso, com certeza, está evoluindo, assim como os ortobiológicos, que a gente chama que é a medicina regenerativa, né, que é a injeção de algumas células-tronco, vamos dizer assim, na articulação, que promovem um estímulo de reparação, né, de regeneração. E isso, com certeza, aí é o futuro da ortopedia aí, que a gente espera
para não precisar abrir muito, né, o joelho e operar cada vez de forma menos invasiva. Com essas palavras, nós encerramos aqui mais um programa Higino França. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês aqui com a doutora Camila. Um programa extremamente esclarecedor para todos nós. Até a próxima!